Quando o assunto é internet, eu aposto que alguém dos anos 90 ou 2000 já reclamou alguma vez com você que o pior de toda essa tecnologia são as fake news. Mas nem precisa olhar muito de perto para o passado para perceber que as maiores fake news que enganavam e assustavam a galera surgiram bem antes da internet se tornar popular como ela é hoje. E para comprovar isso para vocês, nós trouxemos o tema do vídeo de hoje: as maiores fake news dos anos 90 a 2000. Nos anos 90, a internet não era tão acessível como é hoje. Por isso sobrava até tempo para exercitar a criatividade e inventar as histórias mais loucas que muita gente ainda acha que é real. Por exemplo, quem foi estudante nessa época com certeza já ouviu falar das tatuagens de chiclete com drogas dentro. Tudo ia bem lá na escola, até que não se sabe de onde surgiu a lenda de que as tatuagens que vinham nos chicletes vinham batizadas com LSD e poderiam viciar as crianças. Essa história foi tão longe que até panfletos foram distribuídos com essa informação alertando os pais. Essa história só se acalmou, porque parar não parou não, viu? Quando a polícia veio na mídia com simples argumentos. A droga não seria capaz de ser absorvida pela pele, através da tatuagem. Pelo menos com a tecnologia que era disponível na época, né? E muito menos vendida por 10 centavos, né, gente? Eu colocaria até mais um argumento. Eu, por exemplo, nunca colei essas tatuagens na pele. Era sempre no caderno. Então, eu acho que eles focariam mais no chiclete e não na tatuagem em si para batizar com a droga. Como infelizmente acontece hoje em dia, né, gente? E mesmo esses doces batizados seriam vendidos de forma suspeita, né, gente? Não na vendinha da porta da escola. Eu fico imaginando o pobre do doceiro nessa época, se sentindo um traficante na hora de fazer a distribuição para as lanchonetes. Tudo bem que talvez você não tenha ouvido falar dessa lenda do chiclete com drogas na tatuagem, mas com certeza você já teve um medinho do chupacabra. Olha lá. Animais atacados no interior do estado, atacados e vejam que apenas o que ataca esses pequenos animais retira o sangue das vítimas. Na década de 90, em Porto Rico, uma pessoa, sabe-se lá por quê, disse ter visto um animal grande, monstruoso, andando sob 2 pés em sua propriedade. E imediatamente essa história se espalhou e chegou no Brasil. Coincidência ou não, ela ficou ainda mais forte porque na mesma época, alguns animais foram encontrados completamente sem sangue. Mortos, completamente sem sangue, né? O que, claro, tem 1 milhão de possibilidades antes de a gente pensar que seria um lobisomem brasileiro. E mesmo com cientistas insistentemente tentando provar que essa lenda era uma mentira, a criatividade do povo com uma ajudinha da mídia não deixava essa história morrer. Outro fake news parecido foi a lenda do ET de Varginha. Nada acontecendo até que de repente em Minas Gerais surgem 4 meninas dizendo encontrar um homem à noite sentado na calçada cobrindo o rosto e resolveram conversar para oferecer ajuda. Quando ele levantou a cabeça, tinha 3 chifres, uma cabeça desproporcional e grandes olhos vermelhos. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. Enfim, dessa história o que se tem até hoje é apenas o testemunho das meninas, mas foi o que bastou para ficar famosa e, como sempre no Brasil, virar piada. E a história da caronista? Essa história, além de bizarra, é assustadora. Mesmo que você não tenha passado por ela, já ouviu alguém contar que passou. Trata-se da história de uma moça que pegava carona com motoristas sozinhos, sempre à noite e em estradas desertas. E a partir do momento que entrava no carro, coisas estranhas aconteciam. Alguns dizem que ela desaparecia no meio da viagem. Outros que ela pedia para levar em um endereço que sempre ia dar em algum cemitério. Já quando se tratava de taxistas, diziam que ela pedia para levar um endereço onde eles ficavam esperando para receber a corrida. Como ela não aparecia, chamavam e descobriam que a única moça que morava ali morreu atropelada muito tempo antes. Nessa
história, como na do ET de Varginha, só se tem a palavra de quem contou, mas na dúvida, se você estiver sozinho no carro, dá carona, não? Com essa fake news eu vou decepcionar você que sonha em dar um rolê num ônibus espacial. Quando você sair da Terra não vai ver nada além de nuvem, terra e água. Nada de muralha da China não. Não dá pra ver a muralha da China do espaço. Não a olho nu. E quem descobriu isso foi justamente um astronauta chinês. Quando Eugène Cernan foi ao espaço em 72, ele alegou ter visto a muralha da China. Mas, anos mais tarde, em 2004, o chinês Yang Liuyi constatou que o que ele viu foi apenas o traçado de um rio. Mais tarde, a NASA veio confirmar que realmente não era possível ver a muralha da China do espaço a olho nu. Mas, se ainda assim você quiser ver, com a ajuda de um telescópio panorâmico você consegue. Gente, isso aí lembrando que você tá lá no ônibus espacial, tá? E consegue ver muito mais. As pirâmides do Egito, por exemplo, e até a hidrelétrica de Itaipu. Dá pra ir ali, né? Mais fácil. Claro que dependendo do tempo, do ponto de vista e da sua interpretação do espaço. Raios caem sim 2 vezes no mesmo lugar. Aliás, não só 2 vezes, como muitas mais, principalmente em casas e árvores muito altas, picos e edifícios que são áreas propícias para isso. Mas levando ao pé da letra, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Aliás, o mesmo raio também não cai 2 vezes nem em lugar diferente. Já que se ele caiu, aí é outra vez, né? Outro raio. Esquece. Você entendeu? O que você tá fazendo? Tô aqui programando o alarme do celular para amanhã, nesse mesmo horário, registrar uma queixa de desaparecimento. Gente, é mentira que se deve esperar 24 horas para iniciar as buscas por uma pessoa desaparecida. Claro que cada país e estado tem um protocolo para iniciar as buscas, mas essa história de 24 horas só se iniciou por causa dos filmes das décadas de 90. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Apesar da frase ser linda e estampar até camisetas, não é real. Essa história só surgiu por causa da importância real da Amazônia para a humanidade, que possui 50% da biodiversidade mundial. Mas, na verdade, o pulmão do mundo são as algas marinhas, que produzem oxigênio em excesso e liberam todo esse excesso não usado na fotossíntese para o meio ambiente. A Amazônia, na verdade, é o pulmão dela mesma, já que devido à sua grandiosidade, ela não libera muito excesso de oxigênio para o meio ambiente, comparado às algas. Viu? Como o problema das fake news não é a internet, porque desde a década de 90 você já é enganado. Ou seja, muito antes dela. Meu nome é Alana e foi um prazer enorme passar esse tempo com você aqui hoje contando aquela velha história das maiores fake news da década de 90.